Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma super aula. Este assunto aqui é um assunto em continuação ao ciclo PDCA, tá certo? O professor separou esse método MASP para melhor explicar, detalhar exercícios mais específicos sobre o assunto. Claro, lembrando que o nosso guarda-chuva maior chama-se qualidade total. Nós optamos por quê? Nós optamos de fazer uma aula introdutória da qualidade, gestão da qualidade. Aí já trabalhei ciclo PDCA, essa aula aqui eu estou na MASP, né? A gente vai trabalhar o MASP, essa matriz MASP, que a gente vai explicar em detalhes para a galera, e aí a gente vai embora em todas as ferramentas da qualidade, brainstorm, espinha de peixe, gráfico de Pareto, 5W2H, o plano de ação. Bacana? Então vamos lá, vamos estudar esse cara aqui chamado matriz MASP. Primeiramente, o que significa esse cara aqui? O CM chama-se de metodologia, ok? A, de análise de soluções de problemas. Ó, M, metodologia. A, significa análise. S, de solução. P, de problemas, né? Então, nós temos aí, né? Ele faz parte de uma ferramenta de melhoria, tá? Do ciclo PDCA rodando para melhorar, né? Que ele é chamado método de solução de problemas, né? Esse método de solução de problemas, né? Ele roda aqui dentro do PDCA, tá? Então nós temos aqui, ó, as fases específicas, entendeu? Nós temos aí as fases específicas do ciclo PDCA. A gente vai detalhar bastante essas fases específicas do ciclo PDCA. Então olha só, né? Então faz parte do controle da qualidade. E esse método de solução de problemas, ó, chamado de QC, QC, tá? Story, ok? Esse cara, atenção, ó, tem 8 etapas muito bem definidas. E o examinador, ele quer saber exatamente isso de você, se você sabe quais são essas etapas. Ó, por hora, meu amigo, você viu essa palavra aqui, ó, QC Story, você vai ter que vincular o cara chamado de MASP, ok? E você vai ter que saber que esse MASP tem 8 etapas, e essas 8 etapas aí que são costumeiro ser cobrado em concurso. Então vamos lá. MASP, método de análise e solução de problemas, ok? Que utiliza o ciclo PDCA através de 8 etapas. Então como que é isso, professor? Então nós temos aqui, né? 8 etapas. Nós vamos utilizar o mesmo ciclo PDCA, só o ciclo PDCA tem 4. O MASP vai ter 8, e você vai ter que saber o que se encaixa no P, no D, no C e no A. Só isso, né? O objetivo dessa ferramenta de qualidade é resolver problemas complexos relacionados a serviços, produtos ou processos dentro da empresa, tá? Então, nós temos aqui quais são, né? Olha só, nós temos no ciclo PDCA P, D, C, A. Já sabe, né? Ó. No P, identificação do problema, observação, análise e plano de ação. Cara, olha só, de novo, dica para a galera. Identificação do problema primeiro, observação, análise e plano de ação. Eu já encontrei dezenas e dezenas de questões. Se o aluno sabe essa sequência aqui, ele tinha acertado essas dezenas de questões de concurso aí. Então, no P, e nessa sequência, ó, identificação do problema, observação, análise e plano de ação. Nós temos agora o D, que é a ação, que você vai executar, né? A verificação, que é comparar o P com o D, e o A, que é agir corretivamente, que você terá 2 etapas do método MASP, ó, padronização e conclusão. Para melhor, né, exemplificar, nós temos aqui um ciclo PDCA, tá? E na fase do P, nós temos aqui, ó, primeira fase do P, gente, ó. Primeira fase, identificação do problema. Depois que identificou o problema, você vai observar esse problema. A terceira vai ser análise. E a quarta, plano de ação. O examinador pode muito bem perguntar para você qual que é a terceira fase do método MASP. A terceira fase do método MASP é o quê? Análise. Pronto, você acertava a questão, né? O D, que é a quinta fase, que é a fase da execução. A sexta fase é a da verificação. A 7ª fase é a da conclusão. Desculpa, passei rápido aqui. É da padronização. E a 8ª fase da conclusão. Ok? Isso aí é o método
MASP. Esse método MASP, tá, ele se apresenta com o seguinte fluxo de gestão. Tá? Então, nós temos aqui, é um gerenciamento para melhorar, ele faz parte da melhoria contínua, e nós temos aqui, primeiro, problema, identificar o problema. Professor, qual que é o problema? Qual que é o conceito de problema Qual que é o conceito de problema, professor? Qual que é o conceito de problema para a gestão de qualidade? É um resultado não desejado, né? Segundo, observar. O que é observação? Descoberta das características importantes do problema. Terceiro, análise. Descoberta dos fatores do processo, as causas. Aqui você vai usar o diagrama de causa e efeito, Ishikawa, a matriz Guth, assim por diante, né? Que afetam aquelas características importantes. A quarta fase é o plano de ação. Você vai utilizar o 5W2H, que é contramedidas as causas principais. O que você vai fazer para você eliminar as causas do seu problema central? Feito isso, 5, você vai executar a atuação de acordo com o plano de ação. Tá? Depois que você executou, você vai verificar. O que é verificar? Aquilo que você planejou com o que foi executado. É a confirmação da efetividade da ação. Ok? Aí o que acontece no método MASP? Efetivo, atendeu, resolveu os problemas. Se sim, você padroniza, coloca no padrão e você faz a conclusão. Se não, você faz de novo o planejamento. Então, isso aqui é o método MASP. Comigo aqui, de novo, problema, observação, análise, plano de ação, execução, verificação, padronização e conclusão. 8. Cai em concurso. Olha aí. Defensoria Pública de Mato Grosso, 2014, cargo de analista FGV. O método de análise e solução de problemas MASP tem sido utilizado em conjunto com o PDCA, Plan, Planejar, Do, Fazer, Check, Verificar, Act, Agir, para atingir os resultados desejados pela organização. Nesse sentido, assinale a opção que indica as etapas do MASP, que coincide com a etapa Plan do planejamento. Ou seja, Plan é o P. Né? O P você já sabe, é problema, observação, análise e plano de ação. Tá? Então, nós temos aí, vamos ver, problema, identificação do problema, observação, análise, né? Análise do problema e o plano de ação. Então, nós já temos aqui, Então, começa com o quê? Identificação do problema. Então, observação está errado, aqui é o segundo, Se eliminar 1, 2, 3. Análise a terceira, sobrou aqui, só o C, identificação do problema, observação, análise do processo, tá certo? E o plano de ação, letra C. Só lembrando para você que o método MASP tem 8 fases. 1, 2, 3, 4. Essas 4 estão aqui. O examinador cobrou exatamente isso aqui. Tá? O D é a ação e tem as outras aqui. Ok? Fechou? Então, isso aqui foi uma questão cobrada aí da FGV. Tem mais, professor? Tem? Olha aí. Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, 2016. No ciclo PDCA, essa atividade de planejar implica desenvolver 4 ações básicas. Planejar, cara, eles adoram planejar. Planejar são 4, problema, observação, análise e plano de ação. Cara, como é que eu faço? Eu já olho direto no final, plano de ação. Então, essa aqui está dentro, essa D está fora, porque não tem um plano de ação, essa aqui está dentro. Então, nós já temos aqui, nós temos aqui, plano alternativo não tem, então tem letra C, a letra... Está errado aqui, A, B, C, né? Está errado, aqui tem 2 E, né, cara? A, B, C. Tem bastante resposta aqui, mas vamos lá, né? Quais são? Identificação do problema, observação, análise para descrever as causas, que é a análise do processo, e o plano de ação. São as 4, de novo, letra C, tá? Letra C é a letra correta. Opa, o que eu fiz aqui? Letra C, né? Só para reforçar mais uma vez, você tem que saber esses caras aqui, problema, observação, análise, plano de ação, tudo faz parte do P. Acabamos de resolver 2 questões que cobram sobre isso. A maioria das questões são sobre isso, D, execução, C, verificação, padronização e conclusão, 6, 7 e 8 faz parte do A. Fechado? Aí, fizemos essa questão aqui, né? Vamos lá. Então, MASP e o PDCA. Tá? PDCA é uma metodologia que utilizou o quê? O ciclo PDCA
para encaixar suas fases do processo, né? O ciclo PDCA é um método de solução de problemas, onde as causas dos problemas são investigadas através dos fatos, causas e efeitos de maneira detalhada, a fim de oferecer medidas planejadas. MASP é uma ferramenta sistêmica utilizado para solucionar uma situação de insatisfação que pode acontecer devido a um desvio de padrão ou objetivo que leva a diversas alternativas de ação. Fechou? Vamos lá, olha aí. O método de análise e solução de problemas MASP é o modelo que pode-se dizer que seja derivado do PDCA via QC, que é Story. Exatamente, a gente já tinha comentado sobre isso, né? Então, olha aí, o QC Story é uma derivação do método MASP, né? É um conceito aqui que eu digo para vocês que poucos alunos sabem, né? Então, ó, o QC Story, né? Olha só, essas são as ações históricas aqui da qualidade, controle de qualidade, né? Do controle de qualidade, PDCA, né? P, os 4, né? Aqui está errado, esse cara aqui é um C, vou consertar esse sujeito agora, tá? P, D, olha aí, ó. Perdi meu mouse aqui, vou consertar porque, ai. Ixi, travou o computador, gente. Ah, não, sarou aqui, ó. Ah, professor, pede para o Glauber editar. Não, eu não vou pedir para editar não, porque fica muito quadradinho, né? Ok? Bacana tá aí para você, ó. P, D, C, A, né? Tem 2 A. Então tem 4 P, tem um D, tem um A e tem, tem 4 P, um D, um C e 2 A. Na fase de identificação do problema, principais tarefas, só para deixar registrado, ó. Tá? São 8 etapas. Vamos ler uma a uma para a galera aqui. A primeira etapa do MASP consiste em identificar e determinar com exatidão qual é o problema existente. Para isso, ele deve ser detalhado da melhor forma possível. Se possível, até com o uso de porcentagens de dados que ajudem a verificar a falha de um equipamento ou processo. Depois da identificação do problema, é preciso definir metas, mais uma vez, bem detalhadas, e bons indicadores que possam ajudar na conclusão dos resultados. Deixe para descobrir as causas do problema em outro momento, agora apenas identifico. O que eu digo para você? Identificação do problema. Você tem que identificar o problema. Nesta fase, atenção, pegadinha de prova, você não deve se preocupar com as causas do problema. As causas do problema, nós vamos ter a terceira etapa, é a etapa destinada para você fazer o mapeamento das causas do problema, né? Segunda fase, observação, né? Este é o momento de observar o problema que foi identificado para poder coletar o maior número de informações possíveis, com o objetivo de ajudar na solução do problema. Vale ressaltar que também não é o momento de buscar as causas e questionar as origens do problema. Exemplos de ferramentas que ajudam na coleta de informações dessa fase de observação do MASP são folha de verificação, diagrama de Pareto, brainstorming, histogramas, gráficos de controle e entre outras. De novo, algumas ferramentas que podem ser utilizadas na fase 2. De novo, isso pode cair. Folha de verificação, diagrama de Pareto, brainstorming, histogramas, gráficos de controle e entre outras. Terceira fase, tudo na fase de planejamento ainda, né? É tudo na fase de planejamento ainda, ó. Na terceira etapa do MASP, as informações e dados coletados na etapa de observação devem ser analisados. Se você estava querendo descobrir as possíveis causas do problema, chegou a grande hora. Então, aqui na terceira fase, análise. Então, análise é para buscar o quê? As causas daquele problema. O que é o problema? Uma situação não desejada. Por que chegamos naquele problema? Devido a essas causas, né? Algumas dicas que podem ajudar é comparar se o problema acontece sempre nas mesmas épocas, horários ou situações parecidas. O diagrama de causa e efeito, de Ishikawa, pode ser utilizado junto com um brainstorming para achar os motivos do problema. No momento de verificar as prioridades das causas, a matriz Guth e o gráfico de Pareto podem ajudar. Bacana?
Depois que você achou o problema, plano de ação, 5W2H, né? Vamos fazer um exercício para a galera aqui, ó. Vamos lá. A ISO 9001, a norma ISO 1091, define ações corretivas e ações preventivas. O método de análise e solução de problemas, o MASP, é uma ferramenta que consiste em 8 passos estruturados: identificar, observar, analisar, planejar, executar, verificar, padronizar e documentar ou concluir a solução de um problema. Ok. São ferramentas mais adequadas de análise. Primeira coisa, você falou de análise, você está falando da fase 3, professor. Exatamente, da fase 3. Tá? Quais são as ferramentas da análise da fase 3? Voltando o slide aqui, olha só. Ó, horários, né? Ó, o diagrama de causa e efeito, Ishikawa, claro, né? Pode ser utilizado junto com o brainstorming para achar os motivos do problema. No momento que se deve verificar as prioridades, matriz Guth. Então, matriz Guth, espinha de peixe, brainstorming são algumas ferramentas utilizadas na terceira fase. Vamos para as respostas. Letra A, análise de dados históricos. Análise de dados históricos faz parte da observação. Não, que é a fase 2, está errado. Ó. Então, já erramos, já está errado aqui, né? Pesquisa de satisfação, fase 2. Diagrama de Pareto, fase 2. Análise de dados gráficos, fase 2. Fluxogramas e palestras, não tem nada a ver com o assunto. 3. Benchmark, comparação. Diagrama de causa e efeito, 5 porquês, ó, tá certo, letra C. Pesquisa de satisfação. Então, a letra C, né, as três ferramentas aí, benchmark, uma ferramenta de comparação, são utilizadas na fase 3. Pesquisa de satisfação, fase 2, né? Formulários, fluxogramas, treinamento já faz parte da execução. A execução já é a fase número 5, tá? Fase 5. Então, aí chegamos a uma resposta. Aí, galera, entendeu, gente? Viu como é fácil? Quando você conhece, tem um conteúdo, quando você tem a técnica, a vontade, a determinação, fica tudo mais fácil. Fase 4, plano de ação. Tá? Plano de ação. É o momento, plano de ação, qual que é o nome da ferramenta? 5W2H, que vai ter aula específica. Não gravei ainda, mas está na sequência aqui. É o momento de planejar suas ações no MASP. É a melhor ferramenta para auxiliar na montagem de um melhor plano de ação para a resolução do problema, é o 5W2H, que a gente vai estudar esse sujeito já já. Lembre-se que você deve atentar-se às causas do mesmo no momento de realizar o plano de ação do MASP, e não ao problema em si, pois agir contra ele mesmo seria como dar tiros no escuro. Fase da ação, que você vai executar o plano de ação, tranquilão, né? Chegou o momento de agir, ou seja, executar seu plano de ação, que foi feito na etapa anterior do MASP. É muito importante que as pessoas envolvidas neste projeto de melhoria estejam treinadas e capacitadas para ajudarem no projeto. Se considerar que a equipe não está preparada, antes de executar alguma coisa, faça um treinamento, embora pareça perda de tempo, mas na verdade é ganho dele. Gente, então treinamento, começou o treinamento, já está na fase 5. Treinou, agiu, executou, fase 5, fase 6, você vai verificar o que você planejou no plano de ação para fazer e o que foi executado. A verificação do MASP nada mais é do que ver se tudo ocorreu da maneira planejada, desde os prazos, os custos estimados, resultantes até as metas iniciais. É uma fase muito importante para analisar se tudo está ocorrendo conforme esperado. Fase 7, padronização. Nós já estamos lá no A, né? Action, agir corretivamente. Como já houve a verificação dos resultados, agora é possível ver se as ações tomadas trouxeram benefícios para a empresa. Se assim, é importante que elas estejam padronizadas para mudar a operação de alguns processos e manter a qualidade dos mesmos. Dicas de ferramentas para utilizar, ó. Dicas aqui, ó. Fluxogramas, ferramentas de padronização, e POPs, ferramenta de padronização, fluxogramas e POPs são ferramentas de padronização. E, finalmente, é a conclusão, é a última etapa aí
da galera, né? Conclusão. Finalmente você passou por todas as etapas do MASP e chegou à conclusão, Para que tudo fique documentado e a qualidade possa ser mantida, é importante avaliar as experiências obtidas e arquivar documentos e informações utilizados na solução do problema, porque os mesmos podem ser úteis depois para problemas semelhantes. Então está aí para vocês a aulazinha básica sobre MASP, uma aula que vem complementar o ciclo PDCA. MASP e ciclo PDCA andam juntos, ok? Vocês não podem desassociar. Bacana? Fechou? Vamos lá, né? Paulo Coelho. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Puxa, forte isso, hein? Imagine uma nova história para a sua vida. É uma coisa. Outra coisa tão importante quanto, e acredite nela. Concurso público, gente, é uma nova história da vida das pessoas. E aquelas pessoas que acreditam, encaminham e são determinadas, não desistam, eles conseguem chegar lá. E se Deus quiser, você vai chegar lá. Meus amigos, minhas amigas, aquele abraço caloroso. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça, agora é hora de se preparar, agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui 2 cursos, né, para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do Personal Coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O Personal Coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir essa meta, se você estiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos 2 turmas pré-edital para o Detran, temos uma turma pós-edital, a turma 1 pós-edital, está prevista a turma 2 pós-edital e mais uma turma de reta final aí. Nós queremos atender a galera do Detran Pará, né? Professor, quando que é a prova? Dia 10/2. Dá para estudar? Com certeza, né? Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui esse vídeo que eu passei para vocês são aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem, né? Nós temos a possibilidade aí de você fazer um curso grátis de 7 dias na Lá Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, né? Curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, né? E utilizar o código aí Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lá Concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço, fique... Clique lá.